Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai criar este subformulário aqui, ó, com botões que vão abrir um formulário de atendimento que a gente está criando, tá bom? No registro correto para a gente, ó. Eu estava ali na consulta número 12 e ele me trouxe o atendimento número 12. E agora eu estou aqui, ó, no 13 e ele está me devolvendo o registro 13, tá bom? E a gente vai aprender a fazer este subformulário aqui e como inserir botões nele para a gente ter um pouco mais de flexibilidade no nosso sistema, beleza? Se você gostou desse recurso aí, acompanhe o nosso vídeo, te espero lá. Valeu, vamos começar, né? Só para relembrar, eu estou com esse formulário aberto, mas se eu quiser abrir o formulário próprio de consultas que a gente vai criar, eu quero colocar os botões aqui do lado, né? Esse formulário aqui, esse subformulário, eu não consigo fazer isso desse jeito, tá bom? Olha só como ele fica para mim a hora que ele está em modo design. Por que isso? Porque eu chamei esses dados aqui, que aparecem aqui, no nosso modo de exibição, eu já abri eles diretamente da consulta, ó. Então eu não posso alterar essa estrutura, tá bom? Se eu quiser alterar a estrutura, eu tenho que vir direto aqui na consulta, tá? Porém, como é uma consulta e não são dados renderizados diretamente no formulário, eu não consigo acrescentar os botões. Então o que a gente vai fazer? Para não perder tempo e ficar refazendo o conteúdo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar um formulário, tá? Baseado ainda aqui, ó, na CS Consultas, tá bom? Ó, tá vendo? Tá aqui, tá clicado aqui, beleza? E agora eu vou criar com o assistente de formulário, vou jogar todos os campos e vou escolher o tipo tabela, tá bom? Aqui eu vou colocar assim, ó, consultas, underline, contínuo. Continuo. Porque é um formulário contínuo, tá bom? E como vocês vão perceber, ele aparece com os meus dados, né, com os meus registros em lista. Como que eu vou trabalhar eles? Eu vou colocar eles aqui em modo design. O título eu não vou precisar, porque a ideia é colocar, já colocar eles como se fosse uma tabela, né? Vou subir eles até o final, organizarei eles aqui, ó, vou alinhá-los lá pelo superior e vou dividir o espaço deles aqui, igualar horizontalmente, beleza. Vou colocar eles mais perto aqui do final, pronto. Vou fazer a mesma coisa, agora eu vou puxar aqui, ó, até encostar no campo, né? Porque esse daqui são os títulos, e agora eu vou fazer basicamente a mesma coisa com os campos, as células que são repetíveis, tá? O espaço alinhamento eu quero no mais baixo, vou mandar alinhar pelo lado superior, e aqui eu vou encostar até o fim. Boa. O ID eu quero diminuir um pouquinho. Aqui tá bom. Aí a data hora vai ganhar algum espaço. Tá? Aí isso daqui é mais posicionamento dos campos, né? Como que eu posso dizer assim? É mais uma formatação para que o formulário fique exibido de forma decente para vocês, tá? Eu vou selecionar ele inteiro aqui, tá bom? E eu quero centralizar a fonte dele aqui, tá? Vou centralizá-lo. Vou colocar ele com fonte tamanho 10. Só essa parte aqui, ó, eu quero dar negrito nele. E vou centralizar ele aqui também. Vamos centralizar. Tá? A data hora eu acho que ainda está muito pequena, né?
eu vou colocar aqui, ó, nesse modo intermediário, tá bom? Porque agora eu consigo arrastar os componentes vendo o conteúdo. E o que eu quero? Quero abrir espaço, eu quero abrir espaço só para minha data hora ficar visível. E ainda assim ter espaço suficiente para poder colocar aqui os botões de ação que a gente precisa colocar, tá? Vamos ver se deu certo. Ainda está muito grande. Vou ficar um pouquinho mais para o lado. Tá? Ah, olha como está pequeno. Vamos colocar um pouquinho para cá. Vou aumentar ele. Aí, deu certo o tamanho. Vamos deixar esse rótulo aqui também do mesmo tamanho. Rótulo ou label. ID med. Pronto. Agora aqui, ó, eu já vou no modo design e vou abrir ele mais um pouquinho aqui. Porque o que eu quero agora é colocar um botão aqui. Vou cancelar o auxiliar, vou aqui na folha de propriedades do botão, vou alterar o nome dele, vou colocar BTN atendimento. No formato, opa, eu perdi o botão, tá? BTN atendimento, aqui. Legenda, abre o form de atendimento. E aqui eu vou colocar uma imagem, vou procurar ela, tá bom? Vamos encontrar ela. Eu salvei uma imagem do site Flat Icon cujo link está disponível para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Imagem clínica. Percebam que ele não aparece porque ele está selecionado para abrir só os bitmaps aqui embaixo, tá? Eu vou clicar em todos os arquivos e aqui está a minha imagem consultation. Para conhecimento dos senhores, de vocês aí, eu coloquei a imagem com 16 por 16, tá? Agora eu só vou arrastar ela mais aqui até caber na tela. Acho que um quadradinho assim, ó, exato um quadrado aqui, ó, é o suficiente. Dá até para puxar um pouco mais esse campo para cá. Belezinha, vamos ver como é que ficou. Olha só, ele repetiu. E essa aqui é a diferença, né, dos outros formulários, tá? Porque para cada registro aqui eu tenho o meu botão de ação. Beleza? Agora eu vou salvar ele, vou fechar. E aqui, ó, nesse formulário de consultas, eu vou colocar ele no modo, eu vou fechar ele, tá bom? E vou copiar ele, aqui assim, ó, botão direito do mouse, copiar, botão direito, colar. E aí ele vai me pedir para colocar o nome, e eu vou escrever assim, ó, gestão underline consultas. Pronto. E agora eu não vou trabalhar com o formulário consultas nem o consultas contínuo. Eu quero inserir o consultas contínuo, né, o consultas contínuo, dentro do gestão consultas. Eu vou abrir ele com o botão direito do mouse, vou excluir ele e vou inserir de novo o subformulário. Vou arrastar ele. Opa. Só que agora eu não vou usar tabelas nem consultas. Eu vou usar o meu formulário já existente, que é o consultas contínuo, avanço, o nome que eu quero para o meu formulário é consultas contínuo também. Prontinho, está aqui, vamos ver como é que ele ficou.
Perfeito. Coube certinho aí. Ele ficou maior, né, do que o padrão de formulários que eu gosto de usar, mas tudo bem. Nesse caso é possível abrir essa exceção. Deixar eu só alinhar isso daqui, porque eu acabei de ver que ele está desalinhado com os outros controles, né? Vamos ver como é que ele ficou. Menos pior. Tá bom. Como vocês podem ver, ó, os botões ainda não realizam nenhuma ação. E agora a gente vamos consertar, né, a ação de localizar aqui, porque o nosso código ele tá prevendo o nome de um formulário diferente, ó, subfrm consultas, e não é esse, né? Eu estou aqui no ME, é o consultas contínuo.form.filter, e aqui também consultas contínuo.form.filter. Vou salvar, volto para o Axis, volto para o modo de exibição, vamos ver se está dando certo. Olha, nosso primeiro erro, né? Aqui, nossa primeira mensagem de erro, selecione se a pesquisa será pelo nome do médico ou do paciente. Paciente. As datas inicial e final são obrigatórias, data inicial é 28/10/2025, 28/10/2025. Vou colocar aqui, ó, a data final como menor, só para ver se é a mensagem de erro. A data inicial não pode ser maior que a data final, verifique. Vamos acertar as datas aqui, dia 28. Ele já tirou para mim a terceira consulta que tinha aqui, ó. Tá funcionando perfeitamente. Agora eu vou escolher aqui pelo nome do paciente, Abílio de Jesus, J.E. de Jesus. Agora eu vou trocar aqui, ó, João. Perceba que eu estou utilizando o nome do meio, quase o final aqui, porque não importa se eu estou pegando o nome completo do meu paciente, não tem problema nenhum, tá? Se eu limpar aqui e voltar a filtrar, acionar o botão localizar, ele limpa o filtro para mim. Beleza, pessoal? Vou limpar aqui. Opa, estou apertando o botão errado. Beleza, voltou a exigir data, né? Show! E aqui os nossos botões que não estão funcionando ainda. Eu vou trabalhar aqui, ó, dessa forma, tá? Eu vou clicar no botão, folha de propriedades, botão atendimento selecionado, no evento, ao clicar. Antes de criar esse evento, eu tenho que criar um formulário. Um formulário de consultas. Esse formulário de consultas, eu vou achar a tabela de consultas aqui, ó, e vou mandar criar um formulário rapidão para a gente de consultas aqui, ó, com o nosso assistente de formulário. Eu quero trazer todos os campos. Não, eu vou trazer só o ID da consulta, FK do médico, FK paciente, data, hora da consulta e o status. Por enquanto, tá bom? Eu vou escolher o modo coluna certinho. E aqui eu vou criar o formulário atendimento. Tá? Pronto, nosso formulário de atendimento está criado. Eu vou colocar ele já no modo de design, para a gente poder trabalhar com ele. Vamos deixá-lo com... Eu não me lembro bem qual o tamanho padrão que a gente escolheu, mas acho que 16/10 é o suficiente. Aqui, ó, eu vou diminuir o título dele. Só formatação, pessoal, nada de novo para nós, tá? Aqui eu já vou colocar ele no empilhado, tá? Pronto, tudo do mesmo tamanho. Vamos acrescentar colunas à direita, tá bom?
E aqui eu vou quebrar, vou dividir ele horizontalmente. E quero colocar o ID da consulta. Aqui também eu vou tirar, é muito grande, né? Pronto, o ID da consulta fica bom assim. FK do médico, eu vou escrever ID médico. Isso daqui pode ser dividido de novo. Vamos dividir horizontalmente. Cabe aqui, né? Eu vou dividir horizontalmente também. Pessoal, isso daqui é só formatação, tá? Agora aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês, eu não me lembro se a gente já fez isso, eu vou buscar os campos das tabelas que estão relacionadas com o nosso formulário. Tá? Para quem não se lembra, logo no começo do curso a gente montou esse relacionamento aqui com todas as tabelas, tá bom? E é por isso que a gente vai conseguir fazer isso daqui, ó. É por isso que a gente vai poder vir na guia Design, adicionar campos existentes, mostrar todas as tabelas. Nós vamos conseguir visualizar campos que estão relacionados com outras tabelas, como por exemplo o nome do médico, ó. A tabela consultas, ela se relaciona com a tabela anamnese, CID, exames, médicos e pacientes. Agora eu vou pegar aqui, ó, o nome do médico e vou jogar aqui dentro pra gente, tá? Vamos já consertar aqui para ficar um pouco mais legível, né? Beleza. Aqui, ó, eu vou mesclar a coluna. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o ID do médico, tá? Eu vou dividir ele horizontalmente. Vou colocar aqui. E agora eu vou puxar aqui de novo, dessa vez da tabela paciente, o nome do paciente. E já vou, antes de colocar aqui dentro, eu vou dividir ele horizontalmente. Pronto. Trouxe para cá. Vou mesclar a caixa de texto de paciente. Pessoal, eu estou fazendo um pouco mais corrido para a gente ter tempo de verificar a tabela funcionando, tá bom? Pronto, vamos salvar. E agora aqui, ó, eu estou voltando para o meu formulário da gestão de consultas, fechando a lista de campos. Vou aqui nas propriedades do botão atendimento, no evento onClick, construtor de código. E o que eu preciso aqui? Eu preciso executar o comando do cmd.openform. Eu preciso colocar o nome do formulário, que é atendimento, tá bom? E agora, estão vendo que o ajudante aqui, ó, o Axis, ele está me ajudando a saber o que eu preciso completar. Ó. Quando eu clico em vírgula, ele fala a maneira que eu quero abrir o formulário, que é a maneira normal, tá? Sem esse aqui. Aí aqui eu posso colocar um filtro, impor condições, trazer um módulo de data, tá bom? Alguma mensagem específica de diálogo e tudo mais. E aqui o último argumento que me interessa é onde eu vou colocar o me.id, o ID da consulta, tá? Eu vou salvar ele, belezinha? Vou voltar para o Axis. E aqui, ó, o que eu estou fazendo quando eu aciono este evento? Eu saí do VBA, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando o ID para este formulário aqui. E onde que ele vai parar? Ele vai parar numa coisinha chamada OpenArgs. O que são OpenArgs? Cadê meu formulário de atendimento? Aqui. Meu formulário de atendimento, que eu já vou colocar ele também no modo pop-up, sim. Vamos ver como é que ficou. Tá bom. Ficou legalzinho assim por enquanto. Toda vez que eu abro o formulário, ele vem com alguns dados pré-carregados. Esses dados
O Axis chama de Open, de abrir, e de Args, de argumentos, que são argumentos que são passados ao abrir o formulário. A gente já fez isso aí em uma aula anterior, mas não custa nada recapitular, né? Então, para pegar os argumentos que são enviados ao formulário, que eu mandei dessa forma aqui, né? Através do clique desse botão aqui, ó, através do clique desse botão, esse formulário de consulta está mandando um argumento para o formulário de atendimento quando ele abrir. E quando ele abrir, eu vou abrir aqui as propriedades dele. No evento ao carregar, ele vai buscar o OpenArgs dele. Ó. E como que eu acesso o OpenArgs do formulário? me.openargs. Tá? Isso daqui são os debug.print. Eu não tentei efetivamente fazer isso daqui. Ó. Eu vou dar um debug .print me.openargs. Eu não sei se dá para fazer isso, vou testar aqui com vocês, tá? Fecha, gera o formulário de consultas, clica aqui. Beleza, vamos aqui para o OpenArgs. Olha só o que ele me trouxe aqui, ó. 13, tá? Ah, mas Michel, peraí, ele não posicionou o registro no registro 13. Ele trouxe pra gente, ele trouxe para mim aqui, ó, o ID da consulta, mas ele não posicionou o seu formulário. Calma, pessoal, calma que a gente chega lá. Ó. Eu vou pegar agora este ID aqui, ó, eu vou salvar numa variável chamada id underline consulta, que é um integer. E aqui eu vou receber id underline consulta recebe o OpenArgs, tá? E aqui, para eu abrir o meu formulário, tá bom? Eu preciso de uma string. Tá? Eu não consigo não consigo jogar direto esta variável aqui, tá bom? E o que eu faço? Eu pego o str, opa, como é que você foi parar aí, meu amigo? Eu vou colocar o str igual o nome do campo do meu formulário, que é id consulta, é igual a, e vou concatenar com a variável id consulta, que nesse caso tem o valor de inteiro, tá bom? Vamos fazer assim para ficar mais fácil. Int underline id consulta. E aqui, ó, int underline id consulta. Para todo mundo entender que a minha variável é um inteiro que vai trazer o id da consulta. E aqui também eu vou mudar int underline id consulta. Mas ainda... E agora? Agora eu vou passar esse valor dessa string, né, da minha string str, para o record set que está no meu formulário. E vou mandar ele encontrar o primeiro registro que tiver. E como eu tenho certeza que só tem um ID, número 13, ele vai posicionar o record set do formulário no registro correto para mim. Tá? Vou salvar, volto para o Axis, fecho tudo, vou clicar no 13 e agora ele me trouxe o registro número 13, beleza? E era esse detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? E me diga o que você achou, gostou desse recurso? Ficou mais legal? Deu uma cara mais profissional para o seu formulário? Eu acho que ficou bacana, né? Aqui a gente poderia colocar mais botões? Poderíamos colocar sim mais botões. Um botão para remarcar a consulta, para cancelar a consulta? Sim. Sim, tudo isso daí poderia ser feito, tá? Se você gostou do vídeo,
curta, compartilhe e nos siga para ver a continuação desse nosso sistema. Valeu, pessoal, tamo junto!